Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não podes ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus que foi proclamada no meio de nós. Essa palavra que traz vida, libertação, salvação. E cantemos o refrão do Salmo. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Canta isso, solta a voz. Que põe sua esperança no Senhor. Uma vez mais, quero ouvir você. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança. Que põe sua esperança no Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Amém. Querido filho, querida filha, você aqui, você em casa, nós estamos entrando já nesse tempo especial, que nós estamos entrando, não, aliás, nós estamos vivendo esse tempo muito singular, que é o tempo da Páscoa. Vivemos a oitava da Páscoa até ontem, né? Ontem celebramos a festa da misericórdia, mas também o segundo domingo da Páscoa, ainda nessa celebração jubilosa desses 8 dias, como se fosse apenas um. E agora entramos já no ordinário do tempo da Páscoa, né? no comum do tempo da Páscoa. E o Evangelho de hoje, você aqui, você em casa, ele nos apresenta um dos diálogos, no meu ponto de vista, mais substanciosos
de todo o Novo Testamento. Claro que o Evangelho de João traz diálogos profundos, como os de Jesus com a samaritana, tantos outros diálogos, né? Sobre Jesus falando sobre o pão da vida, dialogando com seus discípulos. Mas esse diálogo de Jesus com Nicodemos é um diálogo muito particular. Porque veja bem, Nicodemos era um chefe dos fariseus, chefe dos doutores ali, né? Ele era fariseu. Então, se ele era fariseu, isso significa que ele era uma pessoa culta, ele era uma pessoa que dominava a escrita, o que era muito difícil naquela época, né? Eram poucos que tinham esse privilégio. E era uma pessoa rica também, porque naquela época, né, os líderes religiosos eram muito ricos. E muitos, mesmo vendo os sinais que Jesus realizava, porque Jesus, vamos concordar com isso, ele realizava sinais muito particulares, sinais muito inequívocos, não dava para negar. Quando você via um cego sendo curado, restituído na sua visão, quando você via um surdo voltando a ouvir, quando você via um mudo voltando a falar. Mas mesmo assim, muitos dos líderes dos fariseus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, não obstante tudo que Jesus fazia. Aquilo que são os sinais, né, do grego, semeion. O sinal, ele é diferente do milagre. O milagre, ele é um ato de Deus que, realizado, termina ali. O sinal, ele é um milagre também, comporta ali algo miraculoso, mas que continua. O sinal traz uma mensagem. Aconteceu ali, mas ele continua acontecendo no coração da gente, sabe? Então Jesus fez muitos sinais, muitos milagres. E muitos dos fariseus não acreditavam. Mas esse homem, Nicodemos, ele acreditou em Jesus. Por quê? Porque ele tinha um mínimo de docilidade no seu coração. Ele acreditou e disse para Jesus: olha, ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. A gente vê que tinha fé no coração de Nicodemos. Ele entendeu, não, tem alguma coisa diferente. E a gente também tem que ter essa docilidade, porque às vezes nós agimos igual aos maus fariseus. A gente está vendo Deus agindo, a gente está vendo Deus usando uma pessoa, um ministério abençoado, e mesmo assim a gente continua criticando, às vezes por ciúme, por inveja, como fizeram os fariseus. Mas Nicodemos era diferente. Uma interrogação surgiu no coração dele: o que esse homem tem de diferente? Por que ele consegue fazer tudo isso? E Nicodemos, por medo dos outros ali, né, foi até Jesus à noite. E ele perguntou para Jesus: Senhor, o Senhor é diferente, o que eu preciso fazer para entender quem o Senhor é? E Jesus começou esse diálogo com ele. Em verdade eu vos digo, do grego, né, que significaria amém, amém. Quem não nascer de novo, essa palavra do grego anoten, podia ser traduzida para o português como nascer de novo ou nascer do alto, né? Tem esses dois significados. E a liturgia escolheu traduzir como nascer de novo, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E você vê que Nicodemos foi até Jesus com uma fé que era simplesmente humana. Porque eu vou falar hoje sobre as duas dimensões da fé, estou até com o catecismo da Igreja Católica aqui, que vai nos ajudar a entender muito bem isso, né? Nicodemos foi até Jesus com uma fé simplesmente humana. Ou seja, eu entendi que você é bom, que você tem algo de diferente. Porque o que é a fé simplesmente humana? É a fé racional, né? Que é convencida por bons argumentos. Por exemplo, eu vou votar naquela pessoa porque sou convencido que o programa de governo dela é melhor. Você está tendo uma fé humana naquela pessoa. Olha, eu vou votar ou eu vou fazer tal coisa porque eu estou convencido que aquilo é melhor. Por exemplo, quando você toma um remédio, né? Você está convencido. Se você fosse lunático, tem gente que é meio assim, tadinho. Às vezes tem um probleminha de saúde, né? Você dá uma aspirina para o cara fala: quer me matar, né? Aspirina, rapaz, toma isso aí, né? O melhoral infantil, se fosse ainda aquelas, os padres devem ser dessa época, aquelas bezetacil que a mãe da gente dava na minha época, quando eu era guri, que quase arrancava um pedaço assim da perna, e de outras partes que eu não vou nem citar aqui, que tinha que tomar, né? Eu chegava todo sorridente lá na farmácia, a mulher: pode baixar a calça que é bezetacil. E eu com 8, 9 anos, agulha desse tamanho, né? Não, mas a gente toma, eu até esqueci o que eu estava falando. Da fé humana. Entendi.
A fé humana. Obrigado, Rubens. É muito bom ter irmãos, né, de comunidade. Quando você vai tomar um remédio, você tem fé, que aquele remédio não vai te matar, né? Que eu lembrei da bezetacil, que Deus nos defenda. Aquela época doía, que dava medo. Enfim, a gurizada mais nova não sabe o que é isso, tá? O tio explica depois. Eu vou mostrar uma foto para você do tamanho da agulha, você vai ver. Aí, você tem fé que aquele remédio não vai te matar. Uma fé humana. Você tem fé que, por exemplo, ir a tal lugar não vai te fazer mal. Comer aquela comida que a tua sogra te deu, olha que perigo, não vai te matar. Você tem fé, é uma fé humana, não é? E o Catecismo da Igreja Católica, no número 154, presta atenção. Engraçado, eu fui falar de sogra, todo mundo com risadinha. Eu estou rezando para que tenha filmado você na hora que você riu. Só para a tua sogra chegar em casa, toda aquela sobremesa que ela manda para você no domingo, ela não vai mandar mais, tá? Então vamos lá. Existem duas dimensões da fé. O Catecismo diz no número 154 que a primeira dimensão da fé, uma dimensão da fé, melhor dizendo, é a fé que é um ato humano, que é uma aderência da vontade, ou seja, com a minha vontade eu vou aderir, eu vou crer, eu vou escolher seguir Jesus. É uma dimensão bonita da fé. O ato humano é a fé que Nicodemos estava. Ele foi até Jesus com essa fé. Ele creu, porque os argumentos ali convenceram ele que Jesus era diferente, que Deus estava com Jesus. Mas Jesus começou a falar para ele de uma outra fé. Só aquele que nasce de novo ou do alto pode entrar no reino de Deus. E ele não entendeu que Jesus estava falando de coisas espirituais. Ele já pensou no nascimento natural. Ele já começou a pensar na mãe dele, velhinha, tadinha, ele marmanjo daquele tamanho, mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus deve ter falado, meu amigo, eu estou perdendo meu tempo com você, né? Assim que muitas vezes acho que ele deve pensar com a gente também. Ele está nos ensinando, parece que o negócio não entra na cabeça da gente, né? Que nada, Jesus é paciente, Ele é amor. Ele ensina quantas vezes for necessário. E Jesus foi explicando, não, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos foi com um desejo sincero, mas a fé dele precisava ser elevada, precisava se tornar uma fé espiritual. A fé também, que claro, Deus não despreza o nosso ato humano, a nossa vontade, a nossa liberdade, mas a fé, ela é graça também. Olha só o que diz o número 153 do Catecismo. A fé é um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural, infundida por Ele. Para que se possa manifestar a fé, é necessária a graça de Deus, que provê e socorre, e ajuda o interior com o Espírito Santo, que move o coração e o leva a Deus, que abre os olhos da mente. Olha só, os olhos da alma, da mente de Nicodemos estavam fechados, e confere a todos a docilidade no consentimento, na crença da verdade. Então o que o Catecismo está nos dizendo? Que a fé, apesar de ser também um ato humano, um conhecimento que você tem das coisas, que se você é convencido que aquilo é bom, ela é também uma ação direta de Deus, do Espírito Santo dentro de nós. É uma graça sobrenatural infundida, que abre os nossos olhos, os olhos da nossa mente, os olhos do nosso coração. Sabe, isso que Nicodemos não tinha. Então Jesus disse, meu amigo, você precisa nascer de novo. Da água, Jesus estava falando do batismo. O batismo é o símbolo da água, mas também do Espírito. Você precisa receber, aqui, o nascer do Espírito é um sinônimo do sacramento do crisma, da confirmação, mas também do batismo no Espírito Santo que a gente recebe. A experiência espiritual com o Espírito Santo, pessoal que nós temos muitas vezes. Você precisa nascer de novo, senão você não vai entender. Você não vai entender. E como o Catecismo disse, filho, filha, é essa iluminação do Espírito Santo que vai abrir os olhos da nossa mente e da nossa alma para entender as coisas de Deus. Porque veja bem, olha, eu preciso dizer para você, quando você reza para uma pessoa que está no vício, eu estive no vício por muitos anos antes de conhecer Cristo, já contei meu testemunho várias vezes. Quando você reza para uma pessoa que está na bebedeira, no adultério, numa falsa doutrina, o certo não é você rezar só para a libertação do vício, mas o certo é você rezar para que Deus abra os olhos daquela pessoa, para que o Espírito Santo ilumine, para que ela enxergue onde ela está. Porque todo mundo que está no pecado, todos que estão no vício,
numa vida errada, eles não enxergam. Gente, eu me recordo na minha adolescência, e tanta gente viciada em droga que eu atendo, o cara está acabando com a própria família, o cara está destruindo o casamento, a pessoa está destruindo a própria vida, e ela acha que está abafando. Ela acha que a mãe é careta, que o pai está errado, que está todo mundo errado, a pessoa está morrendo. Quanta gente, uma vez eu atendi uma pessoa que estava na rua já por causa do crack, perdeu tudo, nem dente tinha, chegou em mim e falou assim, mas eu sei curtir a vida. Quase que eu peguei um espelho e falei assim, muito boa a sua curtição, né? Acha que é o máximo. Porque todo mundo que está no pecado, gente, todo mundo procura Deus, até quem não sabe que está procurando Deus. Os grandes pecadores, de alguma forma, dizia São João Paulo II, estão procurando Deus. No lugar errado, mas estão. Porque Deus é aquilo que dá sentido à nossa vida, é aquilo que nos preenche, é aquilo que nos salva, é aquilo que nos dá alegria. Mas muitas vezes esses grandes pecadores, eles não conseguem enxergar. Eles só veem com um olhar natural. E eu digo para você, eu e você precisamos dessa iluminação do Espírito Santo, desse convencimento, desse outro degrau da fé. Porque veja bem, tem os degraus aqui. Olha só, o cinegrafista pode filmar para mim, se tiver algum dos meninos aqui perto. Eu vou descer um degrau. Nicodemos estava no primeiro degrau da fé, que era o consentimento da vontade, que eram os argumentos que o convenciam, mas Jesus o chamou para subir outro degrau, que é a fé que é a iluminação do Espírito Santo, que é a fé que não depende só de argumentos racionais, porque eu vou ser sincero para você, nem sempre quando você segue Jesus as coisas vão fazer sentido. Eu falei ontem até uma história na homilia da Festa da Misericórdia, né? Quem estava lá ouviu, história do rei, não vou contar de novo porque muita gente aqui já participou, o rei sem dedo, né? Muitas vezes, seguindo Deus, as coisas não vão fazer sentido. Mas quando você está no segundo degrau, você não precisa de um argumento científico, racional para te convencer. O Espírito Santo convence você lá dentro, ele muda uma chavinha dentro de você. Ele muda uma chavinha na sua mente, ele muda uma chavinha no seu interior. Ele te dá uma certeza que, ainda que você não esteja vendo, Deus está fazendo. Deus está no controle. Deus é soberano sobre a sua situação. Ele continua sendo Deus, sabe? Então quando você sobe esse nível e vai para o segundo nível da fé, aí você começa a entender o que é intimidade com Jesus. Aí você começa a entender o que Deus espera de você. Agora me perdoe, tem muita gente que ainda está só nessa fé natural. Tem muita gente que ainda está só nessa fé, querendo entender tudo racionalmente. Deus pede para você o abandono, a entrega, a confiança. Poderia ser até uma continuação do que eu falei ontem na missa. É uma confiança. Porque o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, você está buscando uma resposta que eu não vou te dar. O que Jesus disse? Qual foi a figura que Jesus usou? Ele usou a palavra do grego pneuma, que poderia ser traduzida como sopro ou vento, né? O vento sopra onde quer. Você só ouve o ruído, foné do grego, né? O barulho, o ruído. Ou seja, Jesus estava dizendo, Nicodemos, você não vai entender tudo, mas deixa o vento te conduzir. Deixa o sopro do meu Espírito te levar. Talvez é isso que você precisa. Hoje, você aqui, você em casa. Diante dos desafios que a sua família vive, nós estamos na missa das famílias. Talvez diante dos desafios no seu casamento, você se sentindo sozinho, sozinha, lutas, o seu marido cada vez mais distante de você, a sua esposa doente, diante desse problema financeiro, diante dessa enfermidade, o que Deus está pedindo para você é você. Deixa o meu vento te levar. Eu não me esqueci de você. Não. Continuo sendo Deus. Continuo sendo forte. Continuo sendo Senhor. Deus sabe o que você está enfrentando. Deus sabe as lutas que a sua família está vivendo. Mas Ele está pedindo. Ele está prometendo, como nós cantamos no Salmo, porque esse Salmo é uma promessa. Felizes aqueles que põem a sua confiança no Senhor. Você vai ser feliz, Ele está te prometendo, e mais, Ele está te chamando a dar um passo a mais, a subir um degrau. É essa fé que é a iluminação do Espírito, é essa fé que não precisa de argumentos e de provas, mas que somente diz, Senhor, eu creio, ainda que eu não entenda, me sopra com teu vento e me leva aonde você quer, onde você quiser. Sopra com teu vento e me leva, Senhor. Eu acho tão bonita aquela imagem de uma folha, no tempo do outono a gente vê muito isso, né?
quando vão caindo folhas das árvores, na frente da minha casa tem árvores aqui na Canção Nova, que produzem muitas folhas, né? Às vezes a folha cai um pouco fragmentada, quebrada, mas às vezes cai uma folha inteira. E é tão bonito quando você vê assim que está ventando, o vento vai levando a folhinha, levando. E se você for fazer um estudo, você não perca tempo fazendo isso, mas eu vou te dar aqui a dica. Se você seguir onde a folha vai parar, você vai ver que tem folha que cai na frente da minha casa e no outro dia vai estar lá na saída de Cachoeira Paulista. Porque o vento sopra onde quer. É isso que significa ter fé. É isso que significa confiar. É você. Deus está te pedindo, confia. Deixa eu te levar, mas eu não estou vendo. Não importa se você não está vendo. Você não confia que Ele é bom? Você não confia que Ele é Pai? Faça o seu melhor sempre. Tem a dimensão humana da fé, como eu falei. A fé é um ato humano. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que lutar. Você tem que receber os sacramentos. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que lutar pela sua família. Corrigir os seus filhos, óbvio. Lutar pelo aquilo que você sonha também. Que não adianta só pedir que o anjo traga seu diploma em casa. Você tem que estudar. Você tem que fazer vestibular. Você tem que ir atrás. Mas ao mesmo tempo você precisa se deixar conduzir pelo vento. O vento sopra onde quer. O vento sopra aonde quer. E talvez você não entendeu que Deus está soprando. Deus está soprando e te conduzindo a lugares que você precisa estar e que você ainda não entendeu. Porque veja bem, Deus sopra não só quando a gente está vivendo momentos alegres, mas Ele sopra também quando a gente está vivendo momentos difíceis. Você já leu o Evangelho de Lucas capítulo 4? Começa assim: o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, onde ele viveu o jejum e foi tentado. O Espírito às vezes nos leva para o deserto, mas não para nos derrotar. Pelo contrário, o deserto é um lugar de intimidade com Deus. E mais, o deserto é um lugar de preparação. Jesus só pôde ter a eficácia do seu ministério, o Evangelho pressupõe isso, porque ele foi para o deserto e ali nesses 40 dias, ele se preparou para tudo que a missão dele trouxe. Ele se preparou. Ali Deus o preparou para a missão dele. Então quando o Espírito te leva para o deserto, não é porque o Espírito Santo está te destruindo, não é porque Deus não te ama, não. Se o vento está soprando para o deserto, fica lá até o momento que você precisar ficar. Sem reclamar, sem murmurar, porque Deus nunca falha. Deus nunca falha. E Ele sabe o que está fazendo. Mas, outro aspecto fantástico, a gente precisa cultivar a nossa experiência pessoal com o Espírito Santo. Nós precisamos, como dizia o Padre Jonas Abib, tantas vezes o Monsenhor Jonas pregou isso aqui na Canção Nova, precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres íntimos do Espírito Santo, homens e mulheres que clamam o Espírito Santo, que vivem na presença do Espírito Santo, que produzem os frutos do Espírito Santo. Sabe? Como é a sua intimidade com o Espírito Santo? Porque Nicodemos, apesar dele ser muito estudado, ele mostrou que a intimidade dele com o Espírito Santo era muito pequena. Ele não entendeu. Existia assim uma lâmpadazinha no coração dele, como eu disse, o desejo de acertar, o desejo de conhecer Deus, só que isso não basta. É preciso nascer da água, no batismo, ser batizado. Sem batismo não há salvação. Mas também é preciso nascer do Espírito, é preciso viver a experiência com o Espírito Santo. De 0 a 10, qual é o seu nível de intimidade com o Espírito Santo? Você aqui, você em casa, eu pergunto a mim como sacerdote, que preciso ser um homem dirigido pelo Espírito Santo, não só pela minha cabeça, não só pelos meus raciocínios. Olha, a pessoa que tem a fé mais fraca é aquela que diz assim: eu não vou à igreja porque o padre de lá não me convenceu. Eu não vou à igreja porque essa história da criação do mundo não me convenceu. Eu não vou à igreja porque o livro do Gênesis não me convenceu. No fundo, você está dizendo assim para Deus: o centro sou eu, Deus. Sou eu que sou Deus. Quem manda nesse negócio sou eu. Agora, quando você diz assim: eu não entendo tudo da Bíblia, mas mesmo assim eu amo a Deus e vou à igreja, você subiu para o 2º degrau, filho. Aí você entendeu tudo. Aí você está dizendo: quem manda é você, sopra, eu só quero te amar e te obedecer. É disso que Jesus está falando, e é isso que eu e você precisamos fazer, viver.
Não é uma fé que me apetece, aí eu concordo, os argumentos são bons, então o padre me convenceu, o pastor me convenceu, a Bíblia me convenceu, então agora eu, o grande eu, vou à igreja, porque eu vou dar a Deus a honra da minha presença. Deus deve estar rindo de você, falando, meu filho, eu não preciso de você para nada, desculpa a sinceridade, mas Deus não precisa de você e de mim. O amor dele é um dom gratuito. O que Deus ganhou, dizia Santo Tomás de Aquino, ao nos criar? Nada. É um ato puro, nobre de amor, de doar de si mesmo. Ele soprou sobre nós e nos deu vida. Então, o subir para o segundo degrau é quando a fé não precisa de argumentos só humanos. Eu me abandono, eu me deixo conduzir. Sopra, Espírito Santo, eu vou ser uma folha abandonada. Por isso, Deus está te convidando, me convidando, nos convidando hoje a renovar a nossa experiência pessoal com o Espírito Santo. Você já foi batizado no Espírito Santo? Você aqui, você em casa, foi batizado no Espírito Santo? Se você já foi, louvado seja Deus. Mas não é uma experiência que você vive só uma vez, viu? Nós estamos no mês de abril. Você tomou só um banho nesse ano? Deus me defenda. Se erguesse o braço para rezar, todo mundo ia desmaiar no Espírito. Não você nem repouso no Espírito, você desmaio. Pensou? A pessoa, na hora que ela levanta o braço, não, você toma banho, eu pressuponho, né? Todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não, né? Mas todo dia é melhor, né? Sim ou não? Sim. Então, se você foi batizado no Espírito há 8 anos atrás, meu filho, você está fedendo. Tem que ser batizado de novo. Tem que ser batizado todo dia. Tem que levantar da sua cama dizendo, vem Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Como nos ensinava o Padre Jonas. Bom dia, Espírito Santo. Vem me batizar, vem me encher, vem me dar sabedoria, vem me inspirar. Começa a sua experiência com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos leva para o segundo degrau da fé. É o Espírito Santo que infunde essa graça. É o Espírito Santo que nos faz ver o invisível, crer no impossível, caminhar naquilo que humanamente não tem razão de ser. Todos os homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, tiveram essa iluminação do Espírito Santo para viver de fé. Abraão deixou a sua terra, sem conhecer nada, e foi para um lugar que ele não conhecia, para um povo que não existia. Mas por quê? Porque ele viu o invisível. O homem de fé, a mulher de fé, cheia do Espírito Santo, eles veem o invisível. É isso que Deus te convida, me convida a viver nesse tempo. Vamos ficar em pé um pouquinho? E eu quero pedir o Rubens e a Tânia que preparem uma canção que nos ajude a pedir o Espírito Santo, e depois nós vamos rezar juntos, meus irmãos, pedindo essa graça sobre nós que estamos aqui e sobre você que está em casa, a graça de ser batizado, batizada novamente no Espírito Santo. Talvez você viveu essa experiência, mas faz muito tempo, está cheirando mal, precisa de água de novo, precisa de banho, banho é diário. Tenha desejo, o Espírito Santo é de graça, você não precisa pagar nada, você não precisa encenar nada, é só pedir, vem, que Ele vai vir. Vamos pedir essa graça, que o Espírito Santo venha nos batizar, nos encher. Pode levantar os seus braços, por gentileza, se assim você quiser, se se sentir bem. Levante os seus braços, nós vamos cantar primeiro, Rubens, Tânia, depois vamos rezar com força, com poder por esses irmãos, pedindo sobre todos nós o batismo no Espírito Santo, que é um dom direto da misericórdia de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Canta. Em verdade eu te digo, Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Cante. poderá ver o reino de Deus. Levanta os seus braços. Por isso vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. vem, Espírito Santo. O vento sopra onde quer, cante. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde mas não vai. sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece, cante. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Braços erguidos.
as suas palavras do Espírito Santo sobre você. Vem pedir a unção, vai pedindo o batismo, vai pedindo a graça de ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus eu peço, batiza agora com teu Espírito Santo a mim, os sacerdotes e diáconos que estão aqui comigo. Batiza quem está nesse santuário, batiza quem está em casa. Vem Espírito Santo nos batizar, vem Espírito Santo nos encher. Vem Espírito Santo, nós queremos ter uma experiência pessoal, profunda contigo, Espírito de Deus. Vem nos liberta da tibieza, vem nos liberta da mornidão, vem reavivar o dom de Deus que é em nós, vem reinflamar o carisma de Deus que é em nós. Vem Espírito Santo nos batiza, vem Espírito Santo nos encha, vem Espírito Santo nos faz nascer de novo, nos faz nascer do alto. Vem Espírito Santo nos leva para o segundo degrau da fé. Sim, a fé como ato humano é importante, mas nós queremos também viver a fé como graça infusa de Deus, como iluminação interior do Espírito Santo. Vem nos libertar da cegueira, Espírito Santo. Abre os olhos da nossa alma, abre os olhos da nossa fé. Vai soltando a sua voz no Espírito. Filho amado, filha querida, se você reza assim ou se você nunca rezou assim, não tenha medo, é o Espírito Santo rezando em nós. Abra a sua boca, solta a sua voz. Vem Espírito Santo nos batizar, vem Espírito Santo nos encher, vem Espírito Santo nos transformar, nos liberta do nosso orgulho, Espírito Santo. Às vezes achamos que sabemos tanto, que temos tanto conhecimento e não entendemos as coisas espirituais, e não entendemos as coisas de Deus. Vem Espírito Santo e nos batiza, vem Espírito Santo e nos liberta, vem Espírito Santo e nos cura, vem Espírito Santo, dai-nos a graça de todos e cada um de nós aqui em casa temos uma experiência particular, pessoal contigo. Vem Espírito Santo sobre quem está em casa nos acompanhando, vem nos convencer acerca dos nossos pecados, vem nos libertar das mentiras que nós mesmos contamos para nós, para permanecermos na nossa zona de conforto, sem mudar, sem melhorar, sem progredir. Vem Espírito Santo nos encher, vem nos transformar nessa tarde. Nós queremos nascer de novo. Você vai soltando a sua voz na linguagem do Espírito. Erga bem alto os seus braços. Levanta seus braços bem alto. Se você pode, feche os seus olhos agora e vai soltando a sua voz. Talvez você nunca rezou assim, mas hoje o Senhor quer te dar essa graça. Você não pode sair daqui como você entrou. O Senhor quer te dar a graça das graças, que é a efusão, o derramamento do Espírito. Receba, meu irmão. O que nós precisamos é do derramamento do Espírito. Nossa Senhora diz que nós pedimos tantas coisas e deixamos de pedir o essencial. E o essencial é ser cheio, é ser pleno do Espírito Santo. Queira o Espírito Santo, receba a força do Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo que Pedro, Paulo evangelizaram os confins do mundo. Solta a sua voz, meu irmão. Solta a sua voz, minha irmã. Reza no Espírito. Isso. Empresta a sua voz agora ao Espírito. Deixa que o conteúdo o Espírito dá, porque a oração no Espírito é isso. Nós oramos, mas o conteúdo vem do alto. O conteúdo não é nosso, é o Espírito advogando, é o Espírito intercedendo por nós e pela nossa causa. Derrama, Senhor, batiza-nos no teu Espírito, Senhor. O Senhor está tocando muitas pessoas. O Senhor está revelando para você uma verdade de fé. É como se escamas, um tampão caísse do seu olho. Você está entendendo agora que o que falta para você é você ser uma esposa cheia do Espírito Santo. Você precisa ser um esposo cheio do Espírito Santo. Você precisa ser um filho cheio do Espírito Santo. Você vai educar os seus filhos se você for cheio do Espírito Santo. Você precisa ser um padre cheio do Espírito Santo. Não é porque você e eu temos conteúdo, não. Nós precisamos ter algo mais, nós precisamos nascer do alto, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Pessoas estão sendo libertas agora de uma tristeza profunda, de um marasmo, de um desânimo. E o Espírito Santo está te libertando e te mostrando: você precisa tomar o banho da minha graça todos os dias. Você
Você só vai ser feliz em família, só vai vencer as barreiras se você for cheio do Espírito Santo. E a palavra que me vinha era que o Senhor está libertando muitos Tomés no dia de hoje, que precisam ver para crer. Muitos Tomés que querem provas, querem muitos sinais. E você estava fechado, o coração fechado, a sua mente fechada. Mas nesse momento você foi sendo envolvido por esta presença do Espírito Santo. Você foi sendo mergulhado nas águas vivas do Espírito Santo, e o Senhor foi dando a você essa graça, esse dom da fé, o dom do entendimento, o dom da confiança, desta entrega, deste abandono em Deus. E você já não é mais o mesmo, você já não é mais a mesma. Você está entregue agora. É uma experiência profunda que vem do batismo no Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus. Bendito e louvado seja, Senhor. Vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo vem e nos renova, e renova a face da terra. Obrigado porque o vento sopra onde quer, e nós queremos, Espírito Santo, nos deixar conduzir por Ti em tudo. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é.